E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te mostrar como acertar mais questões em uma prova, né? Como você pode resolver as questões de uma maneira muito mais prática, muito mais estratégica, mais simples, sem tanta agonia. Então eu espero que com essas dicas você consiga aplicar na prática e ter um melhor desempenho, né? Mas antes de eu te passar essas dicas, né, esses macetes estratégicos, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Como a gente pode resolver as questões de uma maneira mais prática, né? E de uma forma mais estratégica para a gente acertar mais questões e ter o melhor desempenho, né? De fato. Eu acho que a primeira coisa, né, o ponto de partida, tá na teoria. É o grande segredo. Por que isso? Porque a grande maioria das questões, a gente primeiro tem que ter uma boa base da teoria. A gente precisa saber o que estudar, né? Como resolver aquela questão. E para a gente saber resolver aquela questão, a gente primeiro tem que estudar a teoria. Então, por exemplo, ver vídeo-aula, né, fazer anotações, ler um livro. Então, tudo isso está na parte de um estudo passivo e que está relacionado com a teoria, né, principalmente. Por que isso? Porque a gente está absorvendo conhecimento. A gente não sabe o assunto e está estudando. A gente está ali na base, né, estudando a teoria. E isso é muito importante. Eu vejo que muita gente, às vezes, vai para a parte prática, vai resolver questões sem saber o por trás. Então, primeiro você tem que dominar a teoria. Você tem que saber o porquê daquilo, né? O que está atrás mesmo daquele assunto. E eu acho que a partir disso fica muito melhor para você entender, né, aquela questão e também resolver aquela determinada questão. Porque muitas vezes a gente vai para a parte prática sem esse conhecimento e fica muito difícil de conseguir desenvolver um raciocínio, né, digamos assim, para resolver aquela questão. Então eu acho que quando a gente tem uma teoria bem definida, bem trabalhada, quando a gente estuda isso, né, por trás, então, por exemplo, ver uma videoaula, como eu estava falando, ou então ler um livro, fazendo anotações, né, com pontos-chave, os pontos mais importantes daquele livro, a respeito do assunto que você está estudando. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você está estudando para o Enem, e aí você não sabe nada de humanas, né, não tem muito sentido, né, não tem lógica nenhuma você ir para a parte prática, resolver as questões, sendo que você não sabe nem a parte mais importante, que é a teoria. Então, por exemplo, história geral, história do Brasil, fica muito difícil de você entender aquele determinado assunto. Então, quando você estuda a parte teórica, fica muito melhor e muito mais eficiente da sua parte, porque depois, quando você for resolver as questões, você vai entender o por trás disso, e vai ser muito melhor para você entender o assunto e para você estudar de uma forma mais ativa e resolver as questões, né, de uma maneira mais prática e mais simples. Então, primeiro, foque na teoria. Mas um outro ponto importante, e eu acho que essa já é a segunda dica, não fique preso na teoria. A teoria é importante? Como eu estava falando, mas você tem que ir para a parte prática. Só que você também não pode pular, né? Você não pode pular a primeira fase, que é a parte teórica. Depois de estudar a teoria, de entender todo aquele assunto por trás disso, você vai para a parte prática. E esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque você precisa resolver as questões, você precisa entender como aquele assunto é cobrado na prática. E você só vai entender isso resolvendo as questões. Então, por exemplo, o meio de flashcard, que é um estudo ativo, que pode te ajudar também bastante. São pequenos papeizinhos, né, como se fossem resumos, revisões daquele assunto que você estudou. E aí você coloca pergunta e resposta, então os pontos mais importantes na parte da frente, o tema, e atrás a resposta. Por meio de mapa mental também é uma ótima forma de estudo. Quando você grava áudio para você mesmo, explicando aquele assunto, isso é muito legal. Grupos de estudo. Então perceba, tudo isso está dentro de um estudo ativo e junto com, né, somado com a parte teórica, com o estudo passivo, eu acho que é uma ótima forma para você impulsionar mais ainda esse seu momento de resolver as questões e de entender, né, de fato aquele assunto para conseguir acertar mais questões em uma prova, né? E aí, depois de tudo isso, o que eu recomendo para você? Quando você resolver as questões, tem algumas dicas, alguns macetes que eu quero te falar aqui nesse vídeo e que são macetes que eu aplico, por exemplo, na faculdade, quando estou resolvendo provas, que são questões objetivas, que me ajuda bastante. Na parte objetiva, o que eu faço? Ao invés de ir procurar, né, de estar ali procurando a alternativa correta, eu já vou procurando aquelas que eu tenho certeza que está errado. Porque sempre tem uma alternativa ou outra que eu sei que não está certo, que é aquela mais óbvia que você sabe que não é a alternativa correta. Então eu já vou cortando, porque as minhas chances de acertar, de encontrar a alternativa correta, aumentam mais, né, aumentam cada vez mais. Outra coisa também que me ajuda muito é anular aquelas alternativas que tem palavras assim duvidosas. Então, por exemplo, sempre, exceto, nunca, talvez. Quando você tem essas palavras duvidosas, né, eu não estou falando que está errado, que é a alternativa incorreta, mas quase sempre não é a alternativa certa. Então é uma ótima dica também para você aplicar no seu processo de estudo, de preparação, quando você estiver resolvendo as questões, de você aplicar mesmo esses macetes, porque é uma ótima forma de você acertar mais questões em uma prova, né? Outra coisa também que é muito legal de você estudar por meio disso, na parte da resolução das questões, é de você estudar com os seus resumos do lado. Então, se você não gosta de fazer resumo, comece a fazer resumos, né? Porque é muito legal. Não estou falando que é para você fazer um resumo muito grande, extenso, mas pequenos resumos práticos, eficientes, para você estudar
junto, né, para você resolver as questões de fato ali com os resumos do lado, porque isso pode te ajudar a entender o assunto e a ficar ali relembrando, né, revisando. É uma forma de revisão. E isso ajuda muito também na parte de resolver as questões, na parte objetiva principalmente. Já em relação às questões discursivas que você tem que escrever, o que eu recomendo é entender normalmente como depende muito, varia. Se for no vestibular, eu acho que o ideal é você pegar provas anteriores também, bem semelhante com a questão de prova da parte objetiva, né, de você pegar provas antigas para poder entender como é o formato, como normalmente é cobrada e o que você tem que responder. O ideal também é você dar uma olhada em notas de estudantes que tiraram uma nota legal, para você poder ter uma noção, né, espelhar, fazer meio que um espelho mesmo e colocar a sua resposta bem semelhante. Não estou falando que é para você copiar, mas seguir aquele padrão, aquele modelo de resposta. Mas também, por exemplo, se você está na faculdade ou se você está na escola, você percebe que o professor ele tem um critério ali muito específico, né, de avaliar. Então o ideal é você sempre responder como se fosse ele respondendo. Deu para entender? Então, tipo, é como se você usar as palavras do professor, é como se fosse ele respondendo aquela pergunta que ele formulou. Isso é muito legal, porque é como se você estivesse criando empatia. Então a sua chance de acertar e de pelo menos fechar aquela questão, né, de tirar a nota máxima, aumenta, porque você está respondendo como se fosse professor. Então tem palavras, e eu acho que isso você pega assim nos detalhes, quando ele está falando na sala de aula, que você pode ir anotando, vai respondendo, né, quando tiver prova, avaliação, como se fosse o professor respondendo. Então é uma ótima dica também para a parte de questão discursiva, né, quando você está ali resolvendo as questões. E eu acho que no mais é isso, meu povo. Resolver as questões é um estudo ativo que ajuda bastante. Eu gosto muito, por sinal. E eu acho que vocês também não podem deixar de lado. Tem macetes, né, como eu estava mostrando para vocês, dicas para você acertar mais questões em uma prova, na parte objetiva, no caso. E no mais é isso. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixa nos comentários também sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.